O incendiário do sistema. Os filhos que são pessoas que para eles são novidades, essa coisa do autismo, de algo, aí perguntaram para mim, pai, me explica aí o Apocalipse 6. Aí eu fui ler o Apocalipse 6 para eles. Aí o que chamou a atenção nesse Apocalipse foi o seguinte: a galera tá pregando aí o Apocalipse em todos os lugares, no cristianismo, no meio do povo do Altíssimo, até nas religiões aí remotas aí, estão ensinando o Apocalipse. Que diz que o Apocalipse é o fim dos tempos, né? É do hebraico Canon de Galut e do grego Giuliana. Aí, eu meditando com meus filhos, chamou-nos atenção algo aqui. Olha no capítulo 1, diz assim, ó. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi uma voz dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse uma voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. No segundo selo, nós vemos o cavalo vermelho. No quarto selo, nós vemos o cavalo amarelo. Mas o que me chamou a atenção, depois do primeiro selo, foi o terceiro. Que diz assim, ó, quando abriu o cordeiro o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então eu vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma voz como voz no meio de 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, então olha só, o que nos chamou a atenção nesse contexto. Como diz o irmão, vamos ler o texto, analisar o contexto, para não virar pretexto. Nesse contexto aqui, nós estamos vendo 4 cavalos. Ou melhor, 2 cavalos, porque na história toda são 4, mas o contexto aqui, onde eu li, são 2 cavalos. Um cavalo branco e um cavalo preto. E aí, nós vemos que o cavalo branco, ele tem um cara em cima com um arco, tá entendendo? E ele sai para vencer. Ou seja, tanto no cristianismo, como no catolicismo e como no meio do povo do Altíssimo, este cavalo branco é uma pessoa idônea, é uma pessoa do Altíssimo que vai fazer justiça na terra e fazer vencer com triunfo e conquista o povo da salvação, os salvos em Yahweh. Há até alguns que pregam aí, como eu já vi no cristianismo, algumas irmãs de gentificação dizendo que ele é o anticristo, que ninguém está pensando que o cavalo branco é do céu, fica aí. Ele é um enganador, ele é o anticristo. Ele vem mostrando que os outros cavalos tudo não presta, aí é o branco que presta, mas aí é um caso isolado, que eu só vi só uma irmã falar isso. Eu nunca vi nem discussão em sala, irmãos falando nada disso. A maioria diz que esse cavalo ou é Jesus, ou é Yahushua, ou é alguém que foi enviado na terra para vencer, para resolver o problema da população. Só que quando a gente chega para o cavalo preto, a gente já vê que as coisas mudam de figura.
O cavalo preto, ele tá com a balança na mão, diferente do cavalo branco. O cavalo branco tá com o que na mão? Vamos ver? O do cavalo branco, ele tem um arco. Tá vendo? Ele tem um arco. Ou seja, ele tem um arco nas mãos e uma coroa na cabeça. Esse arco é uma arma onde ele pode vencer a batalha. Mas para que serve uma balança? Como a que está na mão do cavalo preto. Para que serve uma balança? Uma balança serve para medir. Ou seja, quanto mais pesada a mercadoria, maior o valor delas. Então, quer dizer, segundo os cristãos e os remanescentes, e até mesmo os outros religiosos, o cavalo preto é uma interpolação de Satanás, ou mensageiro do mesmo, que veio ao mundo para encarecer as coisas, causando dificuldades financeiras na população mundial. Ele que faz subir o combustível, ele que faz subir o imposto, ele que comanda a inflação, ele que faz os políticos roubarem, é ele que dá poder aos grandes e enfraquece as mãos dos oprimidos, dos menos favorecidos. É o cavalo preto que faz a desgraça. Quer dizer, o cavalo branco, ele é o herói. É o cara que vai resolver a parada da terra. E o cavalo preto é o desgraçado que vai desgraçar a terra e deixar todo mundo ferrado até o branco vir e resolver a situação. Sabe o que é que eu acho nisso aí? É que a Bíblia é racista. Os cristãos são racistas. Os evangélicos são racistas. Os católicos são racistas. Os candomblezeiros, ubandistas são racistas. E o povo do Altíssimo é racista. Sabe por quê? Porque tudo que tem um decomposto preto é símbolo de miséria, desgraça, de negatividade. Tudo que é branco é símbolo de coisas boas. O branco simboliza o bem e o preto simboliza o mal. O branco simboliza Yahweh e o preto simboliza Satã. Então tudo que é preto é do diabo. Tá entendendo? Isso é um racismo, é um preconceito racial, é uma discriminação da parte dos crentes em Yahushua e em Deus. Os crentes que adoram Jesus, os crentes que adoram a Yahweh, são todos racistas, todos preconceituosos, porque tem a cor preta como uma cor maligna e negativa. Sendo que esses ignorantes, esses idiotas, esses cafajestes, esses crápulas, esses patifes, esquecem que quando o mundo foi feito, está escrito até na Bíblia, que ainda não havia caído chuva sobre a terra. E algo fazia subir um vapor para poder a terra se refrescar. Então o sol era quente. E os primeiros habitantes, para sobreviver à quentura daquele clima, tinha que haver uma substância na pele para protegê-la do sol, chamada melanina. E essa substância que dá cor preta na pele. Então, segundo toda essa situação, esse contexto, os primeiros habitantes da terra eram pretos. E aí vem a Satã e coloca uma parafernália na cabeça dos seres humanos e até o povo que se diz povo do Altíssimo, enviados do Altíssimo, purificados pelo Altíssimo, chamados pelo Altíssimo. Não foi dos que vieram a mão de Satã, mas veio enviado pelo Altíssimo separadamente para poder fazer sucesso aqui na terra. Tem preconceito racial. Tem que tomar vergonha na cara. O povo de Yahweh, o povo de Deus,
o povo de Rassatã, o povo de Xangô e o povo do Satanás. Tem que todo mundo tomar vergonha na cara e acabar com esse preconceito vagabundo, porque a terra tá uma desgraça, não é por causa dos pretos, não. A terra tá uma desgraça porque os seres humanos são uma desgraça e não querem fazer a vontade do Altíssimo. Que assim seja. Um abraço a todos.